Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Os deuses e humanos Jin, Shumatsu no Valkyrie, estavam na cozinha, se recordando da sensação de impotência que sentiram quando sentiram o poder do trio da criação. Zeus. Depois que eu senti aquelas presenças, minha cabeça ficou no caso rebobinando aquela sensação de impotência. Ares. Não entendi muito bem por conta daquilo, mas no caso não gostei da forma que nosso anfitrião brincou com a nossa cara depois que eu ouvi quando estava saindo da minha habitação os pais dos humanos dizerem que aquela afirmação que eles tinham o poder daqueles três não passava apenas de uma brincadeira. Isso me gerou uma raiva que por mim eu no caso puniria os nossos anfitriões Hércules. Isso que o nosso anfitrião fez no caso me decepcionou porque ele agiu também como uma criança. Eu sei que para eles que nos apresentaram sobre o trio da criação foi divertido brincar com a nossa cara, mas no caso isso não é uma atitude que um deus deve agir. Hermes. Não sei não bem que eu achei um pouco gracioso porque no caso fez o nosso irmão Ares se sentir um pouco impotente, não é irmão? Ares. Hermes, isso não teve graça nenhuma se isso fosse realmente verdade o que você ou no caso nós em geral poderíamos fazer contra eles em nada, se o poder que foi demonstrado já foi grande até demais para nos impressionar, o que nós em geral poderíamos fazer contra eles em se tivesse esse poder. Hades. Fique calmo, o bom é que no caso não passava de uma brincadeira, então não precisa se preocupar, só se concentre em agora achar uma forma de retornarmos para o nosso universo, porque não sabemos por quanto tempo iremos ficar nesse lugar. Zeus. Você tem razão, Hades, não sabemos realmente por quanto tempo iremos ficar por aqui, então no caso investigarmos esse lugar seria o mais certo a se fazer. Em outro lugar da cozinha dava para se ver o deus das festas, das danças e da destruição Shiva conversando com o deus Buda, Shiva. Então Buda o que acha que o tal Dark é confiável para no caso nós não achamos que ele é uma ameaça para nós por conta que no caso ele em si já nos causou alguns problemas por conta que já transformou o Poseidon em uma mulher, e também tem a questão desses tais universo que ele demonstra para nós. Gostei sim das apresentações, mas também tem a questão que se existe séries além da nossa compreensão e outros mundos, nem quero imaginar como vai ser o nível de poder daqui para frente. Se no caso esses tais deuses da criação foram tão fortes assim, se assimilam a nós, eu não quero ver como vai ser os deuses daqui para frente, por mais que isso me empolga, isso também me preocupa. Buda. Tem razão, mas também eu acho que não precisamos nos preocupar tanto com isso por conta que até agora nosso anfitrião Dark não deu razão sequer nenhuma para a gente duvidar de suas devidas palavras, por mais que no caso ele fez aquilo com o Poseidon e no caso nos deu aquele breve susto. Ele não parece muito mal, ele não parece ser maligno, porque se fosse totalmente maligno eu não iria conseguir ver a alma dele. Shiva. Falando nisso, no caso, já que você tocou nesse ponto, como é a alma dele para você? Afinal seus olhos podem ver como é o caminho da alma e como ela é naturalmente, então como seria a alma do nosso anfitrião? Buda. Bom, ela é estranha, mas no caso se comporta como uma alma realmente, literalmente o que eu vejo quando eu olho para ele, eu vejo o seguinte: luz e escuridão. Eu vejo uma parte de luz que é a alma humana e uma profunda escuridão, mas não se comporta como uma escuridão de alguém mau, e sim uma escuridão que guarda um tipo de mistério. Isso me entregou e no caso vou investigar mais daqui para frente, mas até então ele não me deu nenhum tipo de razão ou circunstância para duvidar de seus atos ou de suas palavras com os humanos. Lubu. Até agora eu não tive a oportunidade de lutar com o nosso anfitrião, mas isso não irá me impedir de ir no caso tentar isso. No caso ele aceitar nossa batalha será grandiosa. Quero ver se ele tem a capacidade de me entreter como o deus dos trovões. Sasaki. Para eu não sei como é que você no caso não ainda se meter em problemas com esse seu desejo de luta. Bom, mas se ainda não aconteceu nada com você com esse seu desejo de luta e no caso não se meteu em problema, então eu acho que tá tudo bem a gente não se preocupar com isso. Okita.
Olha, eu também compactou com o desejo do lobo de querer enfrentá-lo, mas no caso eu queria saber se ele é bom em esgrima. Porque se ele é bom, intimidar com certeza também deve ser bom no caso em outras artes de combate. Porque eu queria saber se existe em algum lugar nesse universo, ou nesse universo, se existe alguém, algum espadachim capaz de bater de frente com conosco, ou no caso me fazer algum desafio. Porque no caso é realmente interessante o que vimos, mas no caso não me interessa muito bem o que acabamos de ver sobre esses tais deuses da criação. Sasaki, é sério, eu não sei como é que vocês não têm medo de morrer no caso. Eu sei que a gente é alma em questão, mas isso não gera um medo, porque nosso universo a gente poderia morrer e no caso isso teria um propósito para avançar a humanidade no Ragnarok. Nosso sacrifício seriam justificáveis, mas aqui que por acaso a gente morresse, o que aconteceria conosco em questão? A gente voltaria, ou no caso morreríamos para sempre, nossas almas seria completamente apagada. Em outra parte agora do castelo do Dark, em um jardim, estava Adão e Eva. Adão. De tudo isso que no caso a gente já viu, eu parei para refletir. No caso eu queria entender se de alguma forma poderíamos ajudar nossos filhos de outros mundos para não acontecer o que estava acontecendo em nosso mundo originário, esse Ragnarok não acontecer em outros universos. Eva no caso assentiu com a cabeça, concordando com as palavras dele. Foi nesse momento que um alarme soou, chamando a atenção de todos. Então todos compreenderam que era o Dark chamando para mais uma apresentação de mais um universo. Então todos deuses humanos seguiram para a sala de cinema, enquanto que com as valquírias que estavam em outra parte do castelo explorando. Gol, irmã Brunilde tem certeza que devemos no caso explorar o castelo do nosso anfitrião Dol, sem permissão, por conta que poderíamos no caso nos meter em problemas. E eu não quero me meter em problemas para no caso sofrer uma punição, como a Poseidon. Não quero que o nosso anfitrião Dol me transforme em alguma coisa que não seja eu. Brunilda. Não se preocupe com isso, Gon. Com certeza o nosso anfitrião, o Doc, irá entender a questão da gente querer explorar seu castelo, porque afinal, se no caso ele nos deu permissão para usar a lanchonete dele, que seria a cozinha, e também usar nos nossos próprios quartos, que seria nós as habitações, então eu acho que podemos também explorar o resto de seu castelo. Então não se preocupe, eu acho que ele não se importa se a gente explorarmos esse castelo dele. Triste, achei uma porta. Para onde será que essa porta leva? Espero que não seja no caso um banheiro, um quarto de alguém por aqui, porque seria muito constrangedor se eu abrisse essa porta e no caso aparecer se alguém tomando banho. Ela então junto de suas irmãs abriram a porta. Então quando adentraram a habitação, viram uma enorme biblioteca, uma batidão de livros e objetos de leitura. Brunilda. Uma biblioteca? Eu tava achando que por ser uma porta diferente das outras no caso, teria algo de interessante, como um sinal de armas, ou no caso alguns objetos de universos, mas só tem vastos e vastos livros. Então a valquíria chamada Randgris puxou um livro de uma estante para ler, e no caso ela se surpreendeu com a leitura do livro, que era uma literatura de um universo chamado Spy Family. O nome desse universo em questão contava a história de uma família bastante interessante, que seria uma família de espiões infiltrados em uma missão, onde nessa família continha um espião renomado, um assassino e uma garotinha que tinha habilidade de ler a mente dos outros. Randgris. Que história maravilhosa, mas no caso eu não entendo, parece que ainda está em desenvolvimento, esse contexto só explica o básico do universo em questão, porque será, mas no caso deu para absorver bastante coisa, só por ver as letras desse universo, e entender na minha mente imaginando como seria esse universo em questão. Foi nesse momento que alguém apareceu, que seria a Nifty, procurando por elas em questão, para elas também irem para a sala de cinema, para no caso verem a reação. Nifty, então vocês estavam aqui, não ouviram a chamada? O Doc só está esperando por vocês, para no caso vocês e os outros, como os humanos e os deuses, verem o próximo universo em questão. Então vamos.
Depois das valquírias ouvirem isso, a Randgris colocou o livro de volta em seu devido lugar. Então, no caso, as valquírias, que também estavam explorando a biblioteca, mexendo em algumas coisas da própria biblioteca, já colocaram as coisas de volta no lugar, então seguindo juntos da Nifty para a sala de cinema. Depois que as valquírias chegaram na habitação de cinema, notaram que todos já estavam na sala de cinema, somente aguardando a chegada delas. Zeus, finalmente apareceram, já estava farto de aguardar vocês, valquírias, já iria me perguntar o que vocês estavam fazendo exatamente para demorar um tanto para chegar. Deviam estar por acaso retocando a maquiagem para no caso verem esse universo ou coisa do tipo. Ares, já estava farto de esperar, porque temos que no caso se essas garotas demoraram tanto porque tivemos que esperar porque não começamos, e na hora do meio, ou no final, se elas aparecerem explicasse para elas o que havia acontecido. Hércules, Ares, não seja assim, elas já não chegaram, então por favor não arrume confusão, só vamos reagir, e no caso aproveitar em questão o que iremos ver hoje nessa reação, e no caso aprender sobre o que iremos ver nesse universo em questão. Ares, está bem, mas no caso se isso voltar a se repetir, não vou ser tão resiliente com elas em questão, por conta que não é só elas que estão aqui para no caso aprender, isso é uma falta de responsabilidade. Afrodite, então o que veremos hoje em questão, espero que seja algo bastante interessante e não assustador, como a reação anterior que vemos. Eu não quero sentir medo novamente, espero que esteja algo bastante belo, e no caso seja entretido para mim e para os outros. A Poseidon, espero que isso não seja uma total perca de tempo, e também não seja igual ao que vemos anteriormente, para não sentirmos tão desprezados, assim, só espero que seja algo digno de minha presença, e no caso digno realmente de uma deusa. Afrodite, nossa irmã, parece que você está agora se comportando realmente como uma deusa, e não como um deus. Não vá me dizer que já está se acostumando com seu novo corpo. Porque se estiver, eu posso te ajudar a escolher o novo estilo de roupa, para no caso realçar sua beleza. A Poseidon, Afrodite, por favor não comece com seus caprichos, quanto mais começarmos com isso, mais cedo eu vou retornar para minha habitação, não quero passar muito mais tempo olhando para a cara do nosso anfitrião. Afrodite, por favor, eu sei que nosso anfitrião foi maldoso com você, mas no caso eu não seja amarga dessa forma, pode ser em algum momento ele peça perdão para você, e no caso explique por que foi tão rude como você, então aproveite esse conselho, e não crie intriga com o nosso anfitrião. Eu sei que ele agiu errado, e possivelmente você não vai perdoá-lo, mas para o bem de todos, não irrite ele novamente. Foi nesse momento que todos ouviram o Dark bater palmas, então todos viraram suas cabeças para ele. Bem, eu sei que todos querem bater um devido papo entre todos, mas temos que começar logo com essa reação, então por favor prestem atenção na tela, porque a reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como fotos e imagens não são de minha propriedade, só o que me pertence é a história e o meu avatar. E também a mencionar que tudo que for dito aqui ou mencionado aqui não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito aqui ou mencionado a sério. Fim de nota.
Shiva. Gostei desse guerreiro que foi apresentado, não sei o seu devido nome, mas no caso sua energia e sua aura me parece um ótimo guerreiro. Zeus. Parece que esse homem de cabelo de palmeira tem um poder latente impressionante e parece ser no caso bem forte. Mas o que me interessou de verdade foi essa criatura que ele estava enfrentando. Parece que no caso matou alguém importante para ele no caso esse guerreiro, atingir esse estado que ficou com um cabelo amarelado. Ares. Então o nome do amigo desse guerreiro se chamava Kuririn. É um nome demasiado estranho, mas como é outro universo, não vou julgar, mas ainda estou bastante impressionado com a forma que ele atingiu essa aparência. Parece que precisou de um abalo emocional muito forte para atingir essa aparência dele. Suponha que no caso essa coisa matou esse tal Kuririn de uma forma que fez esse guerreiro no caso ficar muito furioso para atingir esse estado. Hércules. Espero que esse guerreiro tenha conseguido vingar seu amigo morto e no caso não tenha se rompido por conta de sua devida ação. Hermes. Então esse estado se chama Super Saiyajin. É interessante o nome, mas chamar de Super eu diria que é exagerar demais. Saiyajin eu suponho que seja o nome da espécie desse homem, ou pode ser também o nome dele. Saiyajin não, eu acho que tem um nome muito não peculiar, que não gera um impacto. Então nosso pão que só seja o nome da raça mesmo. Hades. Então realmente o nome da espécie é Saiyajin e parece que esse veio da Terra. Minha teoria seria que ele não é da Terra realmente, sim, que foi mandado para no caso fazer algo. Se eu punha quis destruí-la e alguma coisa deve ter mudado esse desfecho. Adão. Espero que meus filhos desse mundo não tenham passado nada de ruim com eles. Espero muito que eles não tenham sofrido com essa situação que foi mencionada. Eva, espero muito que meus filhos não estejam passando por situações ruins nesse universo, espero muito que não tenha acontecido nada com eles. A Poseidon, então esse outro que foi demonstrado, deve ser algo importante para eles, devo supor que deve ser um príncipe, ou no caso outra coisa, mas para mim não parece ser algo formidável como o outro que foi apresentado. Mas se diz que é capaz de assumir o mesmo estado do outro, aí não posso dizer mais nada, mas ainda não vejo uma certa situação que possa no caso bater de frente comigo, ou no caso com outro Deus, então meu veredito é que ainda são indignos. Gol, é sério, eu achando que era alguém legal, mas que pena que no coração dele só tem maldade diferente do outro, não tem bondade no coração. Brunilda. Mas é estranho no caso se ele é mau, então porque no caso aparece nessa reação, ou não tem restrição para a maldade em si, ou pode ser também que ele pode mudar de certa forma, em algum momento, seu aspecto de maldade para bondade. Buda, bom, me parece que no caso a alma dele naquele momento que foi apresentado, era pura maldade, realmente, mas agora fica alternando entre maldade e bondade, então meio que ainda assim é distinto a forma de sua alma. Lubu, esses guerreiros são bem impressionantes, queria ter a oportunidade para enfrentá-los, queria ver o quão fortes são. Thor, tirou as palavras da minha boca, humano, queria pelo menos enfrentar os dois que apareceram por conta que suas energias, por mais que sejam de mortais, mesmo assim ainda me gera a curiosidade para saber quem seria mais forte, eu ou eles. Loki, agora toca ver um garoto, o que um garoto pode fazer contra no caso, o que seria isso exatamente na frente do homem que apareceu primeiramente, parece uma espécie de barata humanoide. Odin, então o nome da criatura se chama seu nome devido peculiar, mas suponho que não tenha nada a ver com o céu da terra. Ou será que tem a ver, mas devo supor que é somente um nome para ser poderoso, ou coisa do tipo, mas estou interessado. É mais no garoto por conta que sua energia parece bem mais refinada, mas parece que ainda está contida. Sasaki, então no caso esse jovem conseguiu atingir um outro estado desse tal Super Saiyajin chamado Super Saiyajin 2, então deu 2 vezes mais forte do que o anterior, ou 4 vezes mais forte. Okita, na verdade, velhote, uma boa pergunta, mas no caso eu não sou muito bom em números, então suponho que deve ser mais forte, sim, mas vai ser difícil, e o único diferencial desse estado é que o cabelo do garoto ficou espetado até demais, e agora em volta de seu corpo está com raios. Regin Leif.
Parece que o primeiro que apareceu agora tem também um novo tipo de estado chamado de nível 3, então deve supor que o nome deve ser Super Saiyajin 3, vou ter que calcular no caso básico, então devo supor que a forma base do indivíduo que foi demonstrado. Poder dele deve ser uns 150 milhões, é um poder surpreendente, mas aumentando isso nessa transformação, devo imaginar que o multiplicador deve ser 400, então o poder dessa forma deve ser 250 milhões, 00. Todos quando ouviram essa explicação vindo dela, todos que Brunilde, gaguejando irmã por acaso, você tem certeza absoluta disso que acabou de falar. Regin Leif, não estou afirmando que o número exato de poder dessa forma é S, mas no caso se for medir as habilidades deles por números e seus poderes por também números dá esse resultado, eu acho. Alviter, parece que o outro também aumentou seus poderes, mas parece que voltou a ser do mal para atingir esse poder. Devo imaginar que para o orgulho dele por ver aquela forma com aquele poder absurdo, deve ter sido um choque imenso para seu próprio orgulho e no caso deve ter aceitado algum tipo de condição para ficar mais forte, se não serve de alguém devo imaginar. Viste? Parece que o garoto também atingiu uma nova forma, mas parece que ele também cresceu então irmã, já que você calculou o nível de poder daquela tal fase 3, o quanto de poder esse garoto nessa transformação, que nem parece uma transformação, parece que ele está normal teria eu acho que eu ouvi ele chamar essa forma de forma mística, se fosse eu para no caso mudar o nome, chamaria esse estado de estado definitivo, ou forma ultimate. Regin Leif, bom eu chutaria um número baixo como este 320 milhões 00 ou arredondando para o número alto como este 70 milhões 000, eu não sei qual desses que eu falei que seria o número exato de poder para ele, porque não é demonstrado como ele atingiu esse estado e nem como esse estado se comporta em combate, mas devo supor que esse estado tenha um poder dessa magnitude. Todos mesmo sabendo das informações ainda ficaram chocados pela forma e os números apresentados e ditos por ela. Loki. Aí nosso anfitrião, isso que a nerd falou tá correto. Isso que ela falou tá certo. Desses níveis de poder no caso. Desses números absurdos. Bem sim, não por conta que no caso o Super Saiyajin tem, que não são muito bem exatos por conta que os guerreiros dessa espécie chamados Saiyajins, que são os guerreiros que vocês viram o primeiro, se chama Goku ou Son Goku ou Kakaroto que seria seu nome Saiyajin, o outro que foi apresentado o mais arrogante, se chama Vegeta, ele é o príncipe da raça dos Saiyajins, e o outro que apareceu o mais jovem, o pequeno, que depois cresceu, se chama Gohan e é o filho de Son Goku. Bom, mas agora explicando sobre o que vocês querem saber sobre números de poder, são variados os números o que não são certamente corretos e esses números a Regin Leif não está errada mas também não está certa porque esses números não são definitivos. Agora retorne para a reação porque ainda tem muita coisa para no caso vocês verem.
Odin. Outros então significa que tem mais na terra. Então eles se proliferaram. Parece que esses três não perdendo tempo, e logo procriaram com uma espécie humana, criando mais Saiyajins. Hércules. Parece que eles estão fazendo um tipo de ritual em torno do tal Son Goku, mas por que e qual é a função para isso? Todos ao ouvirem a missão do Kim. Zeus então esse humano conseguiu o poder divino, e se tornou uma divindade. Ares. Que humanos insolentes acham que só por atingirem um estado divino, podem se achar que são deuses. Hermes. Eu acho que isso não foi intenso não eu acho que isso foi por uma questão de urgência por conta, que logo depois que esse tal Son Goku atingiu esse estado divino, ele logo foi lutar contra esse se de aparência felina, que deve imaginar que deve ser. Outro deus deve ser o deus desse planeta, ou o deus desse universo. Hades. Interessante essa forma de cabelo vermelho, ele chamou de God, e o significado é literalmente Deus, e parece que no caso ele pode evoluir essa forma, mas eu me pergunto como. Adão. Jiren é um oponente parece que está tendo dificuldade para no caso enfrentá-lo. Buda. Esse estado de cabo branco está cheio de energia pura e pacífica é incrível. Shiva. Moro nossa esse indivíduo com chifres tem um nome peculiar, mas vejo que no caso para esse tal Son Goku, ele deu trabalho para ele ficar nesse estado, já que o seu uniforme está parcialmente destruído, não completamente, mas está destruído. Thor/Lubu, instinto superior dominado, que interessante será o quanto de força tem esse estado como eu quero lutar contra esse tal Son Goku. Sasaki, ai meus ouvidos o cara tinha que logo chegar assim gritando meu Deus, e parece também que esta frieza reviveu. Okita, então ele vai ser sempre assim para honrar a raça dele, por mais que ele tenha mudado, e ele evolui na base da raiva, esse guerreiro é impressionantemente arrogante. Shiva, desse tal nível God do tal nível Blue para o outro, está o nível Blue Evolution, só na base da raiva. Está tudo bem achamos alguém que é mais arrogantemente poderoso e destrutivo do que o Poseidon. Eva, o que um representante ele está no caso tomando as dores da própria raça. Afrodite, acho isso meio nobre ele no caso tentar tomar as dores da própria raça, já que ele é o príncipe em questão, mas eu acho que para o oponente dele isso não importa. Brunilda. Então o Vegeta e o tal Son Goku escolheram dois caminhos distintos, o Son Goku escolheu o caminho puro como um anjo, mas ele buscou o oposto como um deus da destruição, isso significa que ele tem o poder da destruição. Todos ficaram chocados pelo Gohan agora ter uma filha. Triste, sequestraram a filha do Son Gohan, mas para que qual propósito só deixá-lo irritado. Alviter. Bom se esse era o propósito deles em questão deixa-lo apenas irritado, parece que conseguiram o que queriam, e no caso se ele atingiu sua forma mais poderosa, sinto pena deles. Loki, olha só que interessante os humanos sempre trazendo sua própria extinção porque por acaso trouxeram o inimigo que fez o Son Gohan seu estado de Super Saiyajin 2. Hércules. Só que esse me parece muito mais primitivo e sem consciência, parece que não tem raciocínio esse céu. Zeus bom se esse não tem raciocínio então não vai agir de forma arrogante como o outro agiu que fez esse garoto atingir sua forma de Super Saiyajin 2 então eu acho que logo esse daí vai destruí-lo. Hades. Mesmo parece até com reforços não estão conseguindo impedir muito o avanço desse céu. Então parece que esse ser de laranja deve ser por acaso o mestre dele então mandou ele por acaso despertar todo o poder latente então o significa que ele tem mais poder do que ele apresenta por agora. Adão, desde que era criança, mostrou somente seu lado humano. Então todos viram a forma do Ki do Gohan mudar e todos viram ele assumir a forma de Gohan bestial. Ares. O que é essa forma? Parece uma besta Zeus. Não podemos permitir mais que os humanos se tornam uma ameaça para nós. Zeus.
Fique calmo, eu tenho certeza que no caso a gente ainda é superior a esses humanos, então no caso não perca a cabeça. Hermes. Pelo visto parece que o próprio Son Goku quer testar essa nova forma do Son Gohan. Como será esse desfecho desse confronto? Eu sei que todos ainda querem ver como seria o confronto de Goku e Gohan, mas no caso isso é tudo que vocês verão por enquanto. Hermes. Eu que queria ver mais sobre esse confronto de pai e filho, mas enfim, da arte poderia nos explicar o quanto de poder tem essas novas formas de Goku, Vegeta e Gohan. Bem, como posso dizer, a partir da forma Go de números ficaram irrelevantes, então pode considerar que essas novas formas são níveis universais. Hades. Ok, se por acaso a gente existisse nesse universo, qual seria nossos níveis? Eu quero dizer todos os deuses aqui do nosso universo. Sem ofender, mas no caso, se for botar só vocês que estão aqui, eu chutaria nível terrestre. Loki. Não acha que tá subestimando a gente, mas não, Dark, não é isso que eu quero me insinuar, é por conta que um nível em DBZ e DBS são muito superiores, no caso a linha de poderes do universo de vocês. Um ser humano normal no universo de vocês é nada, um ser humano normal no universo de DBZ e DBS destrói uma lua facilmente. Quando os deuses e humanos ouviram essas palavras, engoliram em seco, entendendo o nível de poder de DBZ e DBS. Bom, ainda querem perguntar alguma coisa a mais sobre DBZ ou DBS? Não, muito obrigado, agradecemos por essa chance de ver esse universo em específico e agora nos retiramos. Eu então notei, no caso, todos se retirarem da sala de cinema, indo na direção das suas Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa reação tenha ficado do agrado de vocês. Então eu pergunto, gostaram da nova forma de reação para os personagens de Shumatsu no Valkyrie? Gostaram que eles tomaram suas próprias decisões e no caso tiveram seus próprios interesses sobre a reação em si e conversar mais bem? Me digam uma opinião de vocês então. Bom, meus espectadores, essa foi a reação de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Eu então agora me despeço de vocês. Fim do capítulo 6 de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.